E aí, pessoal, tudo bem? Muita gente já pediu para eu fazer um vídeo sugerindo, dando ideia de livros, afinal tem uma estante aqui cheia de livros, essa estante é de verdade, não é cenário, e eu fiquei apelidado como livro lá no Desimpedidos. Eu cheguei a gravar uma vez, só que não tinha ficado muito bom, acabei não subindo no ar. E depois ficou velho aquele vídeo, tudo, mas vamos fazer de novo aqui, já tá para ver um cantinho aqui da pilha que eu montei, de alguns livros ali. Assim, não é uma coisa muito científica. Eu fui lá na estante e fui pegando livros ali, né? Então, algumas dicas. Os nomes deles estarão todos na descrição do vídeo. Agora, onde compra, sei lá o quê? Copia, cola, joga no Google, lá você vai achar. Até porque alguns livros são estrangeiros, alguns livros eu mesmo comprei em sebo, então não estão mais em catálogo, então para achar vai ser difícil, você tem que procurar um sebo virtual também. Tá? Mas assim, eu também não vou ficar indicando aqui lojas, tudo, não sou patrocinado por ninguém, não sou acionista de nenhuma loja. Você compre na sua loja preferida qualquer livro que for mais fácil de encontrar, tá? Bom, como eu fui montando ela meio caoticamente aqui, essa pilha aqui não está numa ordem por temas, então são só de futebol. Mas e livro de beisebol? Livro de beisebol eu gravei o vídeo e publiquei. Tá no ar, dicas de livros de beisebol, tá? Vai aparecer no final do vídeo, vai aparecer aqui um quadradinho com essas dicas de livros de beisebol que eu já fiz, faz um tempo já, tá bom? Então vamos lá, então. Dicas de livros. Esse aqui é um livro que eu gosto muito aqui. Esse livro, na verdade, originalmente é italiano, o Angelo Spampinato, o autor, mas eu comprei, a versão que eu encontrei aqui no Brasil mesmo, era a versão em espanhol, Estádios del Mundo. Pega vários estádios do mundo e fala sobre a arquitetura deles. Então isso para quem gosta de arquitetura, de estádios, tudo. Não é super... Como é um livro... O livro é meio grossinho aqui, né? Tem quantas páginas aqui? Tem mais de 400 páginas, mas tem muitas fotos e... Então, assim, conta uma história rápida da arquitetura do estádio, mas sem um super detalhamento. Mas é muito legal ali como fonte de referência. E não são só estádios novos, tem estádios antigos também. Então, mostrando diversos momentos ali da arquitetura de estádios pelo mundo. Tem estádios em vários lugares diferentes do mundo, em todos os continentes. Inclusive tem 2 estádios no Brasil que são contemplados aqui. O Maracanã, o Maracanã original, tá? Não o Maracanã para a Copa de 2014. E também o Mineirão também está aqui. Outro livro aqui, para quem gosta de Copa do Mundo, uma coisa, esse aqui é mais simples, assim, como ponto de partida, para quem quer todas as Copas, que foi publicado pelo Lance. Tá? Esse aqui foi publicado antes da Copa de 98, então só tem até a Copa de 94. Mas ele é interessante porque tem a tabela de todos os jogos, tem a ficha técnica de todos os jogos, matérias, textos ali explicando a campanha do Brasil, quem foi o craque da Copa, até com alguma explicação tática ali de como funcionaram algumas equipes nas Copas do Mundo. É um livro bem legal para quem quer conhecer Copas do Mundo e história das Copas do Mundo e ainda não quer ter uma introdução ao assunto, tá? Se quiser mais profundamente, daí tem livros que tratam mais profundamente disso e tem até livros que tratam especificamente de alguma Copa ou de algum time, né? Esse aqui mais por uma introdução. Esse aqui é um clubismo, Questa Pazza Fede. Esse é um livro italiano, mas o original dele mesmo, na verdade, é em inglês, tá? O autor é o Tim Parks, que é um escritor inglês de Manchester que se radicou em Verona. Então ele acompanhou todos os jogos do Verona em uma temporada 2001, e aqui ele conta tudo. Esse livro, eu comprei a versão italiana, então esse livro tem em italiano, mas tem a versão em inglês dele também. É só procurar pelo nome do autor e é o único livro que acho que ele escreveu sobre o Verona. Ele é um autor que escreve sobre... um escritor que escreve sobre diversas coisas, né? Escreveu muito sobre cultura italiana com o olhar de um inglês. Então esse aqui acaba sendo um pouco uma versão italiana do Febre de Bola, que é o livro que ficou famoso. Aqui eu nem vou indicar o Febre de Bola, que já é muito carne de vaca. Mas o Febre de Bola, que virou filme, que virou uma versão, virou um filme em inglês, depois virou o Amor em Jogo, que é um filme americano com a Drew Barrymore, que fala do Boston Red Sox. O original fala sobre o Arsenal, né? Um torcedor seguindo o clube, e esse aqui é o do Verona, né? Então é a versão italiana. Esse aqui eu acho muito bom, ele nem é muito grosso, então ele é até simples aqui, mas acho que ele é muito interessante, também mais como introdução ao tema. Eu estou sugerindo muitos livros de introdução ao tema, porque quem já é mais
aprofundado nos assuntos, daí já conhece. Muitas vezes quem precisa de uma dica assim é quem não conhece tanto. E até porque livros muito especializados, eles também têm temas muito mais de nicho. Então, às vezes você até gosta do tema, mas o nicho que um livro muito específico dá, às vezes não é o que você quer, então às vezes um livro um pouquinho mais amplo pode ajudar. Sociologia do Futebol, do Richard Giulianotti. Apesar do sobrenome dele, ele é um sociólogo escocês, tá, de origem italiana. Ele fala, é um livro que fala muito sobre a história do futebol em vários aspectos, mas com um olhar de sociologia, assim, de análise social do impacto do futebol. E esse desde a origem do futebol até a cultura, a ciência do esporte, como ela foi entrando. Esse aqui é um livro que eu achei num sebo, então isso aqui é mais difícil. O livro do Cruyff, Futebol Total, do Cruyff. Esse livro aqui, ele conta como foi a campanha da Holanda em 74, né, em primeira pessoa. Inclusive, então ele conta como aquele time foi montado, e ele até conta como o time era uma zona, toda a delegação da Holanda, o grupo, até pouco antes da Copa, como as coisas se encaixaram muito mais em cima da hora do que pode parecer. Tá? Mas assim, é um livro bem legal para entender um time que revolucionou a história do futebol. Esse aqui é para quem gosta de jornalismo esportivo, onde o esporte se reinventa. É um livro sobre a história da Placar, da revista Placar. Né? Quer dizer, a revista ainda existe, esse livro aqui ele vai até um determinado momento. Né? De 40 anos, então ele vai até 2010. Tá? Mas esse aqui é um livro bem interessante, conta várias histórias de bastidores, algumas bem curiosas, engraçadas, mas ele é interessante aqui porque ele mostra um pouco como que é o dia a dia do jornalista que trabalha em esporte, sobretudo em imprensa escrita, né? Que na época era revista e jornal, hoje ainda tem sites, né? Hoje até mais sites do que revista e jornal. Tá? Mas pro torcedor, pro público entender como funcionam essas coisas, né? Até escolha de temas, como às vezes tem que se virar nos 30 para fazer acontecer, para fazer com que a notícia saia, tá? Então, onde o esporte se reinventa, a história da revista Placar. Esse aqui é outro livro aqui que eu encontrei no sebo. Esse aqui é um livro bem bestinho, mas eu gosto dele pra caramba, tá? Full Color Views of the Football League Grounds. Basicamente, esse cara aqui, o Chris Ambler, o autor, ele foi para todos os estádios da Football League, né? Que na época não existia Premier League, na época desse livro, esse livro é de 91. Não existia Premier League. Então, ele foi para todos os estádios das 4 primeiras divisões de futebol inglês e basicamente ele entrava no estádio e fazia uma foto de cada lado, tá? Assim, ó, o livro é assim, ó. Tá? Esse aqui é o estádio do Doncaster Rovers. Aí ele vai lá de um lado, tira foto, vai lá do outro, tira outra foto. E basicamente é isso. E tem de todos os times, né? Que estão por exemplo, aqui, pegar o Chesterfield. Não, cadê? Vou pegar o Chelsea. Aqui tem o Chelsea, ó. Ele foi para o Stamford Bridge, tirou foto de um lado e tirou foto do outro. Agora, o mais interessante desse livro, ele só tem fotos, tá? Não tem nada, não tem texto nenhum. Mas o mais interessante desse livro é mostrar como os estádios ingleses, eles eram bem acanhados. Muitos ainda são, né? Mas mesmo estádios de times grandes eram bem acanhados, porque esse livro é pouquinho antes do relatório Taylor, né? Então, os estádios ainda não tinham assentos em todos os pontos, em todos os setores, e eles ainda eram muito pequenos, porque ainda não tinha chegado toda a injeção de zilhões de libras aí que vieram com a criação da Premier League. Então, os mesmos estádios dos times grandes eram muito acanhados, né? Então, deixa eu pegar um aqui. Aqui, ó, o Manchester United. Não dá pra dizer que era acanhado o Old Trafford, mas ó, também não era um gigante. Hoje o Old Trafford cabe quase 80 mil pessoas, né? Então, assim, era um estádio menor. Então é interessante para entender, para você conseguir visualizar melhor como que era aquele momento do futebol em inglês. Esse aqui é outro livro feito por inglês, o Alex Bello, jornalista inglês que foi correspondente no Brasil durante muitos anos. Futebol, o Brasil em Campo. Esse livro é muito bom para entender como o futebol é um esporte muito forte dentro da cultura brasileira. Ele são várias reportagens, várias histórias
que ele, em vários pontos do Brasil, em que ele mostra como o futebol está muito enraizado na nossa cultura. Então a gente virou meio comum falar nos últimos anos que o Brasil não é o país do futebol porque o público nos estádios não é tão grande, o fanatismo às vezes não é tão grande, isso é verdade. Mas ele mostra, por exemplo, como o futebol entrou no nosso dia a dia de uma forma como não entrou na cultura dos outros países, né, de povos de outros países. Então, esse livro aqui é bem legal nesse aspecto aqui e ajuda muito a retratar vários aspectos de diversas regiões do Brasil. Esse aqui é um clássico do jornalismo esportivo, da literatura de jornalismo esportivo, o Geneton Moraes Neto, Dossiê 50. Ele basicamente entrevistou todos os jogadores da seleção brasileira que jogaram na final da Copa de 50 contra o Uruguai, no Maracanaço. Então, são relatos aqui em primeira pessoa deles contando os detalhes daquele jogo. É bem interessante para entender o que aconteceu. Esse livro aqui eu gosto bastante. Esse livro aqui eu comprei em Montevidéu, tá? Então, eu acho que é um livro que tem La Pasión Laica, Una breve história del fútbol uruguayo. Esse aqui é livro espanhol, esse livro é uruguaio, né? Mas é um livro que conta a história do futebol uruguaio. Desde o começo. O livro tem o quê? 300 páginas, um pouquinho menos, 250 páginas. E conta de forma rápida, resumida ali, não é um super detalhamento, mas ajuda a entender bastante coisa ali de como surge o futebol uruguaio, como o futebol chega no Uruguai, como o Uruguai consegue desenvolver o futebol tão rápido e se tornar em poucas décadas a maior potência do futebol mundial, né, na primeira metade do século XX. Esse aqui também é um livro já bastante conhecido, La Doce, né, a explosiva história da torcida organizada mais temida do mundo, do Gustavo Grabi, um jornalista argentino que cobre torcidas organizadas, né, argentinas, os Barra Bravas. Esse livro ele conta como que é La Doce, né, a torcida do Boca Juniors, e ajuda muito a entender como funciona isso. Eu até entrevistei o Grabi na época do lançamento desse livro aqui no Brasil, ele veio para o Brasil, eu entrevistei ele, e ele conta assim, claro que cada torcida tem a sua particularidade de cada time, mas algumas dinâmicas são comuns em todas elas. Então esse livro ajuda muito a entender o funcionamento das torcidas organizadas na Argentina. Tá acabando aqui a lista, hein? Não podia ter pegado mais, achei que fosse ficar muito longo o vídeo se eu pegasse mais. Esse aqui, ó, Escola Brasileira esse aqui é para quem gosta de tática. Escola Brasileira de Futebol, do Paulo Vinícius Coelho. Esse aqui eu acho o melhor livro do PVC, tá, que o PVC fez. Que mostra como o funcionamento tático de vários times da história do futebol brasileiro, tanto de clubes quanto de seleção, né, e mostra o desenvolvimento tático do futebol brasileiro. Que a gente tem uma tendência a achar que o futebol brasileiro não tem tática, que o futebol brasileiro é só individualidade, mas ele mostra que tem tática. Você pode até em alguns momentos achar que não é a tática mais atualizada, em alguns momentos esteve defasada em relação ao que se praticava na Europa, mas sempre tem pensamento tático, sempre tem, né? E como esse desenvolvimento criou, como o Brasil teve times jogando com sistemas completamente diferentes um do outro, não só na seleção, mas em clubes também, né? Então, esse livro é muito bom, eu já usei ele de referência ali para vários vídeos que eu fiz, inclusive daquela série de Brasil nas Copas do Mundo, por exemplo, usei muita coisa daqui, tá? Então, é um livro bem legal, acho que para quem gosta aqui de tática, tudo, porque tem muito livro de tática bom, mas assim, que é estrangeiro, que fala de times estrangeiros, os livros são internacionais muitas vezes, né, não são brasileiros. Esse aqui é um brasileiro, então isso aqui é bem legal aqui para entender o futebol que a gente joga aqui também. Esse aqui é a versão, esse aqui eu comprei esse aqui nos Estados Unidos, tá? Então, eu comprei o original em inglês. Mas depois disso, ele foi lançado no Brasil. Então, na descrição do vídeo, eu vou colocar a versão em português até, tá? Que é aqui Inverting the Pyramid, mas é A Pirâmide Invertida. O nome do livro em português foi lançado pela editora Grandiária, tá? Conta a história do desenvolvimento tático no futebol. Tá? Livro do Jonathan Wilson. Inclusive o Jonathan Wilson, jornalista inglês, muito respeitado lá na Inglaterra por escrever de futebol e de cricket. Ele veio até o Brasil para fazer a pesquisa dele, né? Porque ele explica até sobre alguns times que surgiram no Brasil. Por exemplo, só para você ter uma ideia aqui, ó, como ele foi a fundo, né, no esquema. E ele foi longe do ponto de partida dele, pra gente estar perto, né? Mas como ele foi longe pra quem tá na Inglaterra e se aprofundou aqui. Falando sobre o desenvolvimento do 4-2-4 no Brasil, né? Que é o esquema tático que o Brasil adota na Copa de 58, e que ele até explica o funcionamento do Vila Nova.
de Nova Lima, que adotou o 4-2-4 em 1951. Né? Então, esse livro é bem legal aqui para entender o desenvolvimento tático do futebol. É claro que esse livro já foi publicado faz uns anos, então ele não tem algumas das coisas mais recentes, mas é muito importante entender todo esse desenvolvimento, como as coisas chegaram aonde estão. Mais dois aqui, eu já estou com 15 minutos de vídeo, achei que fosse ficar maior aqui, devia ter pegado mais livro mesmo. Sobre seleção brasileira, acho que esse aqui é o melhor que teve. Todos os jogos do Brasil, tá? Do Ivan Soter, André Fantinelli, Mário Levi Schwartz, Dennis Woods e Valmir Storti. Esse livro fala de todos os jogos da seleção brasileira na história, tá? E assim, não é que só... Tem alguns livros que tem a ficha técnica dos jogos. Isso é bem legal ali como fonte de consulta. Todos os jogos que fulano fez, todos os jogos que o Pelé fez, todos os jogos que o Edilson Capeta fez, todos os jogos que o Sérgio Manuel fez pela seleção, tá ali listado por jogador, tem a ficha de técnica de todos os jogos. Esse aqui, ele tem a ficha técnica dos jogos e tem um texto contando como foi o jogo. E às vezes até contando como foi a preparação para o jogo, como é que foi a convocação, como é que estava a situação, se havia muita pressão sobre o técnico, esse tipo de coisa, para entender o contexto da seleção. Então esse livro é muito bom para contar a história da seleção brasileira. Esse livro aqui tem quase 600, não, mais de 600 páginas. Agora, ele vai até 2006, até pouco antes da Copa de 2006. O último jogo que tem aqui é Brasil e Rússia, um amistoso que houve lá em Moscou, que o Brasil venceu por 1-0. Gol do Ronaldo Fenômeno. Esse é o último jogo do livro, então o livro não conta de 2006 para cá, da Copa de 2006 para cá. Mas essa parte que o livro conta é a mais difícil, né? A da Copa de 2006 para cá é mais fácil você pesquisar na internet, muita gente que vai lembrar bem das coisas que aconteceram, tudo, já tem muito mais registro. Agora, os mais antigos são mais difíceis de achar. E aqui tem muita coisa, então é um livro bem legal, contando todos os jogos da seleção brasileira. E o último aqui, devia ter pegado mais, viu? Agora já foi. O último aqui é Football Chronicle. Eu comprei no Brasil esse livro, tá? Comprei no Brasil, achei uma livraria aqui no Brasil, de repente vocês acham aí, feito pelo jornal Daily Telegraph. É curioso que assim, eles contam toda a história do futebol da Inglaterra, futebol inglês, também com um pouquinho de futebol internacional, né? Eurocopa, Copa do Mundo também tem. Tá? E eles diagramam como se assim, cada ano é uma sessão ali. No começo, cada página é uma temporada, então uma temporada por página. Depois, quando vai chegando mais, vai avançando mais, viram 2 páginas por temporada. Copas do Mundo, daí já tem mais espaço. E eles dão as notícias como se fosse um jornal. Ó. Então eles diagramam como se fosse um jornal, e daí eles contam a história do time que foi campeão, ou da novidade que aconteceu no futebol, como se... ou, sei lá, algum fato histórico que aconteceu naquela temporada, naquele ano, eles escrevem como se fosse uma notícia de jornal. Então o livro é todo diagramado como se fosse um jornal, né? Ó. Ele é muito bbom também para contar o que aqui eles colocaram como matérias especiais até, mas algumas coisas bem da origem do futebol. Mas, por exemplo, tem uma página dupla aqui contando sobre o surgimento do profissionalismo no Reino Unido, no futebol do Reino Unido. Então, bem essas origens ali, alguns jogos que são históricos ali, que a gente nem sabe muito, mas para os ingleses ele é muito, muito famoso. Aqui, os jogos são muito famosos. Aqui tem até umas ilustrações, essas ilustrações são com cenas de Inglaterra 0 e Escócia 0, o primeiro jogo entre seleções na história do futebol. Então, tem muita coisa aqui, ele é bastante ilustrado também, mas tem texto assim, coisas rápidas, mas então, você não vai se aprofundar em tudo, mas você vai conhecer, vai acabar sabendo muita coisa do que aconteceu no futebol inglês. Então esse livro é bem legal aqui, para conhecer o futebol da Inglaterra. Na época que eu comprei nem estava tão em alta assim o futebol inglês, né? Hoje que ele depois que ele se tornou o que ele é hoje, esse livro vai até temporada 2000 e 2001. Né? Vai estar só até a temporada 2000 e 2001. Então ele é mais o século XIX e século XX, com a pitadinha do século XXI. Mas aqui, a última matéria que tem aqui, né, o último capítulo aqui, é o impacto dos técnicos estrangeiros no futebol inglês. No final das contas, é uma coisa que tem pautado muito o que é o futebol inglês, a Premier League,
do século XXI, né? Então eles até acertaram ali de forma de encerrar o livro. Mas é isso, então aqui algumas dicas de livros, tem vários outros que eu poderia indicar no final das contas, mas assim, também vai fica muito confuso, tentei pegar alguns com vários com temas diferentes. Eu vou deixar um comentário fixado no alto desse vídeo. Se vocês quiserem dicas de alguns livros mais sobre algum tema, perguntem lá para mim, que daí eu, dentro do possível, eu vou responder. Agora, lembrando que tem temas que eu não conheço livros sobre todos os temas do mundo, né? Então, assim, de repente vocês pedem um livro sobre um tema que eu não conheço, que eu não conheço que tenha um livro sobre isso, daí então eu não vou poder indicar. Ou, talvez eu saiba que o livro exista, mas eu não tenha lido, eu posso até falar, existe esse livro, mas eu não li, tá? Mas é isso, então. Se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.